Hoje vai conseguir fazer a live nos dois ambientes, né? Então, para quem prefere YouTube, está disponível, e quem prefere Instagram também. Então, muito bem-vinda ao programa Numeróloga de Excelência. Eu sou Luciana Doni Correa, instrutora de numerologia, e eu te ajudo a descobrir as suas potências para que você saiba como lidar melhor com os desafios da sua vida, né? E hoje a gente vai falar sobre um grande desafio que é a autocrítica, né? Eu vejo que a maior parte das minhas clientes, alunas, tem essas questões de autocrítica, né? E tem alguns números específicos da numerologia que mostram uma personalidade com uma tendência a ser mais autocrítica do que a maioria das pessoas, né? Então, algumas personalidades vai ao extremo dessa autocrítica, né? Um pouco de autocrítica, ela é bem-vinda até, né? Mas o excesso dela, ele é extremamente tóxico, né? Boa noite, Samara, guia do tarô, Mal, pessoal do YouTube também. Então, gente, vamos falar como que a gente lida com a autocrítica, então seja para nossa própria vida, e se você é uma terapeuta, se você é uma numeróloga, como que você vai orientar o seu cliente para tratar, né, dessa autocrítica. Então, o primeiro ponto é a gente ter total consciência de que a autocrítica, ela é uma maldade, né? Toda crítica, julgamento é uma forma da gente alimentar a nossa sombra, a nossa maldade, né? Então, tendo consciência disso, você já consegue diminuir. Então, quando você tiver numa autocrítica muito elevada, vai diminuindo esse tom, né? Acho que todo mundo aqui já experimentou que a gente pode receber 10 elogios. Se a gente recebe uma crítica da outra pessoa, a gente parece que estraga o nosso dia, né? A maioria das pessoas não lidam bem com críticas. Me incluo. E aqui é o lugar de você entender aonde que pega, qual que é a raiz disso, né? Por que dói tanto quando a gente é criticado? Né? E a gente que tá se expondo nas redes sociais, né? Você pode ter ali 100 dias de pessoas te elogiando, e quando vem alguém e fala mal ou faz uma crítica, como aquilo é destrutivo, né? Parece que faz realmente machuca, né? Então, como que a gente vai aprender a lidar com isso? Primeiro passo, reconhecendo de que é uma maldade, então, e que é uma tendência muito forte, né? Muitas vezes a gente é estimulada desde a infância, né, a esse julgamento, a essa autocrítica. E perceber também que se as pessoas que nos cercam, elas têm esse hábito de sempre falar mal de outra pessoa, né? Porque se isso acontece, é um ambiente bem venenoso, né? Então, é saber assim, ó, se eu tô num ambiente que uma pessoa está falando mal das outras pessoas, eu posso ter a certeza que a hora que eu não estiver presente, eu sou a bola da vez. Então, não alimente esse tipo de informação, né? Quando a pessoa começa ali a falar mal do outro, procure trazer um ponto positivo, né? Procure olhar para algo que você gosta nessa pessoa, porque ninguém é 100% luz e 100% sombra, né? Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Quando a gente está olhando só para o defeito de uma pessoa, a gente está alimentando essa sombra, né? Primeiro, a gente não deveria jamais falar de uma pessoa que não está presente, né? Porque isso
A palavra, gente, e o pensamento, ele é mais rápido do que a luz, tá? Então, se eu tô lá falando de uma pessoa, isso é como um ataque psíquico para aquela pessoa, né? Aquilo vai energeticamente atacar o outro, tá? Se a pessoa A está atacando, né, em forma pensamento ou falando mal da outra, e essa aqui também tá, as duas estão se retroalimentando com essa energia de crítica, aqui a gente faz um gancho psíquico, tá? Então, quando só um fala mal, é um ataque psíquico. Quando os dois falam mal, é um gancho psíquico, tá? E a gente pode aqui aprender a fazer uma limpeza energética, a criar um campo que nos blinda contra esses ataques psíquicos e com os ganchos psíquicos, tá? A gente pode fazer essa meditação no final dessa live hoje. E no meu dia a dia, qual é o exercício para cada pensamento que eu tiver negativo sobre uma pessoa? Eu vou trazer 3 pontos positivos. O mesmo que eu faço com o outro, eu vou fazer comigo, tá? Então eu vou observar se tem algo que eu faço e eu não gosto, né? Eu tenho um comportamento que eu sei que ele não é positivo. E eu me vejo na autocrítica. Eu tô ali me julgando, me condenando, trazendo uma frequência muito negativa, né? Porque essa energia da crítica, do julgamento, é uma energia muito baixa, né? Então, se eu me disciplino, se eu desenvolvo essa musculatura de cada vez que eu tiver um pensamento sobre mim mesma e eu me vejo me criticando, ali eu já trago 3 virtudes que eu tenho, tá? Quando a gente faz com a gente vai fazer com o outro. Nesse exercício, eu percebo que a gente fica mais fácil fazer com o outro e depois fazer com a gente, mas o ideal aqui é que funcione nos 2 universos, porque as nossas relações, elas são muito de como a gente se trata, né? Então, são um espelho da forma como eu me trato. E aqui é o exercício, então, para cada julgamento, 3 virtudes, sejam do meu universo interno, esse diálogo que eu faço comigo, 24 horas por dia e que só eu sei, e às vezes a gente verbaliza, né? Tem pessoas que chega a doer o ouvido de você ver a forma como a pessoa se trata, né? Doeu o ouvido e doeu o coração também, né? Porque às vezes é no nível da pessoa fala, nossa, como eu sou burra, ai, como eu sou estúpida, ai, que saco, ai, que jumenta, ai, que, né? A pessoa fica ali se autocriticando em voz alta, já não é nem só mais na forma pensamento, né? Não é só porque ela, às vezes a gente realmente faz alguma coisa e naquele momento pensa, nossa, que estúpida por ter feito isso. E às vezes a gente verbaliza, tá? Isso vai potencializando essa má qualidade, né? Então, a gente lembra que o nosso universo, ele é feito de pensamentos, palavras e vibração, né? Então, como que eu me sinto? Toda vez que eu tô nesse lugar de me sentir estúpida, burra, ignorante, o que quer que seja, eu tô fortalecendo essa frequência baixa e a minha vida vai se manifestar de acordo, né? Einstein já dizia, energia, tudo é energia e energia é tudo que há. Então, se eu estou nesse lugar dessa autocrítica e desse xingamento, eu vou manifestar e provavelmente eu atraia pessoas que me enxerguem da forma como eu me vejo, como eu me trato, né? Quanto mais gentil você puder ser com você mesma, mais gentileza você atrairá do outro, porque o universo funciona assim, né? Tudo é frequência, a gente atrai as pessoas por frequência, tá? Ninguém se encontra ao acaso
E todos nós somos mestres uns dos outros, estamos sempre ensinando e aprendendo, né? Então, se eu tô aqui numa situação, caso real, tá, gente? Uma advogada que veio para consulta e ela estava num ambiente totalmente tóxico, né? O chefe dela gritava, xingava, tinha um abuso psicológico realmente ali. E aí, quando a gente vai entender a raiz desta questão, ela veio de uma família onde o pai bebia e quando estava alcoolizado, ele era extremamente agressivo com a mãe e com ela, né? Então, ela associou que o amor dói, o amor machuca. E ela se relacionava com um homem tóxico que também agredia verbalmente e estava num ambiente de trabalho também tóxico, onde o chefe xingava e criticava, né? Quando isso acontece, é como assim, tem um denominador comum, certo? Se todos os ambientes que eu estou, existe essa toxicidade, existe essa crítica excessiva e verbalizada, eu posso olhar para uma fotografia interna e entender que tem ali uma imagem e eu estou reproduzindo aquilo na minha vida, né? Para isso a gente pode usar a ferramenta que eu gosto, que é o Theta Healing, para entender a raiz da questão e reprogramar a pessoa, tá? Se você ainda não tem o Theta Healing, tanto para sua própria vida e para atender as suas clientes com a numerologia, você pode orientar a pessoa primeiro para que ela identifique, para que ela perceba que ela não é uma vítima das circunstâncias, porque nós somos responsáveis pela nossa frequência e a partir da nossa frequência que a gente atrai as relações, certo? Então, mudando essa frequência é a melhor forma de mudar essa relação. Quando você se perceber, ou quando a cliente perceber que está ali no julgamento, traz 3 virtudes. Isso, gente, é tão incrível, porque a mulher chega no consultório e fala mal do marido, assim, ó, uma página de defeitos. Aí você fala, ok, agora eu quero que você elenque as qualidades. Quais são as virtudes do seu marido? O que fez você escolher estar com ele, você ter uma família com ele, ter filhos com ele? Então coloca, porque claro que tem virtudes. Mas às vezes a pessoa está tão presa na negatividade, na crítica, no julgamento, que ela sequer enxerga a virtude do outro. E só de fazer esse exercício da escrita, de elencar as virtudes do parceiro, é o lugar onde você muda a vibração. Eu já recebi o relato, literalmente, da pessoa chegar em casa, depois de fazer esse exercício, de escrever todas as qualidades do parceiro, né? Depois de ter falado ali mais de 10 defeitos, 10 atitudes que incomodavam. E aí a gente faz o exercício do contrário, né? Então vamos olhar para as virtudes. E quando ela reconhece as virtudes, que ela muda o olhar, ela chega em casa e o marido, nossa, vamos jantar hoje? Ela mandou uma mensagem depois, falou, nossa, há 5 anos a gente não saía para jantar só nós dois, é sempre tudo em volta dos filhos, e aí hoje a gente deixou eles num aniversário e ele me convidou para jantar e foi uma noite extremamente agradável, tá? E uma coisa, gente, aqui é muito importante, essa crítica, esse julgamento, lembra que eu falei que a força do pensamento, ela é mais rápida que a luz, né? Então, se a gente pensa algo, o outro percebe ali do outro lado, né? Então, se eu tô ali atacando psiquicamente o outro, se eu tô julgando o meu parceiro, minha parceira, o outro percebe isso, porque a energia, ela fala antes das palavras. Então, por mais que você fale assim, ah, tá, mas eu nunca verbalizei uma crítica, né? Eu nunca agredi verbalmente. Mas se você está fazendo isso em pensamento, o outro percebe o seu olhar de julgamento, né? Então não dá pra gente fazer de conta
que não tá vendo. É menos grave você não verbalizar, porque lembra que aqui a gente já traz mais para matéria quando verbaliza. E quando a gente faz o contrário, porque assim, se eu tô te olhando com julgamento, você vai perceber e você vai se defender. E a sua defesa provavelmente é olhar também para aquilo que você não gosta em mim. É como se você falasse assim, ok, você tá olhando tudo que você não gosta em mim, eu também vou olhar para o que eu não gosto em você, porque você tá achando que você é perfeita? Não, você também tem essa e essa dificuldade, né? Ou esse comportamento que eu não gosto, né? Então, é um exercício de mudar a frequência, né? Então, experimente aí você fazer, né? Começa por você. Se julgou, para um julgamento, reconhece quais são as suas 3 virtudes. Tem pessoas que, ao fazer esse exercício, porque quando eu faço ele, eu sempre peço para que a pessoa também escreva sobre ela. Eu quero que você elenque todas as virtudes que você entrega num relacionamento. Quem é você dentro dessa relação? Né? Ou quem é você na vida? Quais são as atitudes que você gosta em você? Quais são os comportamentos que você admira em você? Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a só olhar para o que ela não gosta, e aonde a gente coloca a nossa energia, aonde a gente coloca o nosso olhar, ali cresce. Então, se eu estou olhando para aquilo que eu não gosto, é como se eu só tivesse aquilo, né? Eu lembro uma vez que uma amiga psicóloga falou para mim, né? Falou, a gente tava na praia, toque pequeno. E aí eu era muito magra e tinha celulite. Só que assim, hoje eu me olho nas fotos e falo, nossa, eu era muito sarada, né? Eu tinha um corpo realmente que hoje eu olhando eu acho bonito. Mas naquela época é como se eu só enxergasse aquele defeito. E ela me falou exatamente isso, ela falou, Lu, você tem tantas qualidades, por que você tá olhando para um defeito, né? Que é igual aquele pontinho da parede, já viram esse exemplo, que é muito interessante? Que a professora pega uma folha em branco e faz um pontinho preto e fala para os alunos, descrevam sobre esse ponto preto. Na verdade, ela não fala descreva sobre o ponto preto, ela fala descreva sobre essa imagem, né? E ninguém fala sobre os 99% aqui que é folha rosa. Todo mundo fala só sobre o ponto preto. E é exatamente o que a gente faz com a gente. A gente não ressalta as nossas qualidades, a gente não ressalta as nossas virtudes, aquilo que a gente faz de melhor. A gente olha para aquilo que a gente não faz bem, né? Aquilo que não é legal, né? E é natural. Só que é um natural que a gente normalizou como se, esse é o jeito que todo mundo funciona e tá tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente normalizou um programa que é muito negativo, que é muito destruidor da autoestima. Então, vamos fazer aqui um compromisso da gente fazer por 21 dias. Diz que tudo que a gente faz por 21 dias, a gente muda a frequência, né? A gente cria um novo hábito. A força da consistência traz pra gente a oportunidade de instalar uma nova forma de funcionar, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui um desafio e eu vou participar dele também, que é a gente ficar 21 dias sem se autocriticar e sem criticar o outro. Então, a gente não pode falar mal da gente mesmo e nem falar mal de outra pessoa. O que vocês acham? Topam o desafio? Escreve aí no chat, gente. Quem vai estar comigo aí nesse desafio? E aí, para você entender, na numerologia, se você já tem esse conhecimento, né, dessa ciência milenar tão incrível,
As pessoas que têm desafio 3, lição kármica 3, ou tem 3 forte no mapa, então tá ali no número da alma, na aparência, no destino, na lição de vida, porque o 3 do lado positivo, ele é comunicador, ele é alegre, é extrovertido, é social. Mas do lado negativo, é muito crítico. E o fato de falar muito, acaba falando demais, né? Então tem esse lugar ali que às vezes que eu já ouvi de quem tem 3 forte no mapa, de falar, gente, parece que é mais forte que eu, não seguro a minha língua. Então parece que a língua tem vida própria, então a pessoa não dá conta de segurar a onda e não falar. Aqui então tá o desafio, gente. Então vocês vão aplicar para sua vida. É legal a gente ter a experiência de tudo que a gente vai falar para o outro, a gente ter passado pela experiência, entende? Gandhi, uma vez, uma mãe chegou com o filho para ele e falou assim, eu queria que você falasse pro meu filho para ele não comer mais açúcar. Aí ela falou assim, eu vou pedir, Gandhi falou para essa mãe, eu vou pedir para que você volte em 1 semana. Ela ficou sem entender e foi para casa e voltou. Depois de 1 semana, como combinado. Então, Gandhi fala para ela, agora eu posso dizer para o seu filho ficar 1 semana sem comer açúcar, porque eu tive a experiência do que é ficar 1 semana sem açúcar. Né? Então, é muito legal que a gente faça a experiência antes de orientar um cliente, por exemplo, antes de orientar um filho, uma filha ou um familiar, né? Esse desafio, por exemplo, você pode colocar para que todos que você mora junto, vocês façam juntos, porque aí vocês vão ver a mudança de frequência do ambiente, inclusive, né? Porque se você tá ali sem a crítica e sem o julgamento, que é a maldade que a gente coloca no mundo, você está fortalecendo a luz em você e no ambiente, né? Então, tem uma mudança de padrão, tem uma mudança de frequência, tá? É muito, acho que recompensador é a palavra, né? Fazer esse exercício. E eu já ouvi de alunas que falam, cara, eu tava no 3º dia e aí me vi falando, precisei voltar pro 0 para começar os 21 dias de novo. Tá? Vocês vão perceber que é um desafio que ele tá tão enraizado na gente, esse auto-julgamento, a autocrítica e o julgamento do outro e a crítica do outro, que não é tão simples quanto parece, né? Porque a gente falando parece que é um exercício tranquilo de ser feito, mas vai ficar presente e se observar o quanto que você faz disso, né? E ficar mais atenta, então, à força dos seus pensamentos, à força das suas palavras. E vocês vão ver o quanto isso muda as relações, tá? Muito bom, meninas. Kelzinha, coloca aqui 3 virtudes suas. Vamos já começar a fortalecer esse ambiente de se falar bem, né? De quais são as suas principais virtudes? Eu quero começar a mandar áudios, inclusive, para vocês, para quem já está lá no meu Telegram, com esse fortalecimento das virtudes, né? Que é muito legal a gente se reconhecer o quanto que eu já sou bondosa, o quanto eu sou generosa, o quanto eu sou verdadeira, o quanto eu sou honesta, o quanto eu sou tolerante, né? O quanto eu me coloco a serviço das pessoas, né? Então, tudo isso são virtudes que a gente pode já ter ou desenvolver, né? E tem um livro, que é esse livro do Theta Healing, Os 7 Planos da Existência, que fala muito sobre esse desenvolver das virtudes e as leis que estão ligadas a cada uma das virtudes, né? Então, por exemplo, se eu quero desenvolver mais a minha intuição,
eu vou desenvolver a virtude da verdade. Porque se eu tenho um compromisso com a verdade, tudo que eu falo acontece e eu vejo as coisas com clareza. Às vezes a pessoa quer esconder a verdade de mim, mas ela aparece, né? Então, é como assim, vem a imagem na cabeça, a pessoa fala e você pensa na pessoa, né? Ou você pensa na pessoa e ela te manda uma mensagem, você vai vendo quanto sua intuição fica aguçada, você vai ficando cada vez mais presente e percebendo as frequências de pensamentos, né? O quanto é quase uma telepatia realmente, né? A pessoa pensar e você pensar nela ali, se conectar e aí receber a mensagem. Isso é muito legal. A gente mostra essas sincronicidades, o quanto a gente está presente, né? Para quem ainda não está no meu canal do Telegram, gente, vão para lá, que eu vou começar a partir da próxima semana, às 9h09 da manhã, a enviar um áudio com uma reprogramação mental para você desenvolver as suas melhores virtudes, tá? E a gente vai começar aqui uma sequência de lives também, preparando para o meu último curso de numerologia de 2022, que vai acontecer em novembro, dos dias 14 a 19 de novembro, ou dos 14 de novembro a 19/12, são 6 segundas-feiras, nós teremos as últimas aulas de numerologia de 2022. Então, se você escolhe ter esse conhecimento para a sua vida, para aplicar, né, para a sua evolução, para o crescimento dos seus filhos, da sua família, para atender profissionalmente, né? Então, vai ser a última oportunidade desse ano, combinado? Então, já coloquem na agenda que a gente começa uma maratona de lives na próxima semana. Semana que vem exatamente é dia, deixa eu olhar aqui no calendário, no dia 10 de outubro, então a gente começa uma maratona de lives, e aí com essa reprogramação mental lá no Telegram também. Então, se você ainda não tá lá, vai para lá, tá bom? Muito bom, gente. Vocês querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Lembra de salvar, encaminhar, principalmente se tem pessoas que você sabe que tem esse comportamento, né, de serem muito autocríticas, muito rígidas com elas mesmas. A rigidez é mais uma frequência do 4, né? As pessoas que têm 4, elas são mais inflexíveis, mais rígidas, né? E também tem uma autocobrança maior e pode entrar nessa autocrítica, né? O 7, as pessoas que têm 7 forte no mapa, que eu me incluo, tem esse lugar de uma perfeição, né? De querer tudo muito, coloca ali um nível muito alto de exigência, e aí vai para o lugar da crítica também, né? Então tem alguns números, o 9, porque o 9 tem 3 vezes 3, né? Então, assim, se a gente olhar, muitos números têm essa do lado negativo, óbvio, né? Esse lado de uma autocrítica excessiva, tá? E se tiver lição kármica 3 e desafio 3 no mapa, pode ter certeza que ali tem um aprendizado de aprender a usar as palavras para abençoar a sua vida e não para julgar e criticar a si mesmo e o outro, tá? Então, quando esse 3 aparece nessas duas posições de lição kármica, que é a ausência das letras C, L e U, e como desafio, que aí é a subtração de mês com dia com ano, o resultado dos dois, né? Aqui é um cálculo um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de conhecimento, né? Que eu ensino no curso, para que você entenda que quando você tem ali, nessa posição de lição kármica e desafio, você fez um contrato de vir aqui, ó, eu vou
encarnar e eu vou aprender a usar a minha palavra para abençoar a vida dos outros e não para amaldiçoar, porque quando você está julgando e criticando, é como se você estivesse amaldiçoando. É forte, né, falar isso, mas é verdade, gente. Porque lembra que a palavra tem poder e ela vai receber o outro ali como um ataque psíquico, como um gancho psíquico, tá? Falei que a gente ia fazer essa meditação da limpeza energética aqui, né? Mas eu vou deixar para que vocês vejam ela lá no meu canal do Telegram, tá? Eu tenho a meditação de limpeza energética que limpa esses ataques psíquicos e ganchos psíquicos, tá? A Tainá, numeróloga, dizendo, eu tenho do 4, né? Você sente que você tem, Tainá, essa crítica, essa exigência, essa inflexibilidade do 4, porque você tem outros números que são acolhedores, né? Você tem 6, não lembro de todos os seus números, mas lembro que você tem 6, tem 1, então tem um lado mais acolhedor, né? Mas o lado negativo do 4 é sim uma autoexigência, né? Assim como o 7, tá bom? Então, gente, quem quiser a meditação para fazer essa limpeza, de limpar esses ganchos psíquicos, ataques psíquicos que vêm dessa energia do julgamento do outro, da crítica do outro, vai lá no meu Telegram para você, procura lá no áudio. O Telegram, eu sei que a gente não tem muito hábito de usar, mas ele é uma ferramenta que ele te permite ir lá nos áudios anteriores e ter uma sequência. Então, diferente do WhatsApp, que você só começa a ver as mensagens a partir da hora que você entra para frente, o Telegram você consegue ir lá em áudios, links, e você tem uma sequência de áudios de reprogramação mental, emocional, meditações bem legais para vocês, tá? E fazer uma meditação logo que você acorda e antes de dormir, gente, porque naturalmente a gente já tá na onda cerebral teta, isso muda a nossa frequência, né? Então, é um hábito muito saudável e que vai contribuir muito para a nossa evolução, tá? Fica muito mais fácil a gente estar presente para cumprir esse desafio que eu propus aqui hoje para vocês, de 21 dias sem julgamento, 21 dias sem se autocriticar ou criticar o outro, se você estiver presente, né? E a meditação te ajuda com isso, tá bom? Então, vai lá no Telegram quem ainda não tá, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Aí vai ter live diária, eu informo os horários para vocês, combinado? Boa noite, gente, até, tchau, tchau.